Meus cumprimentos aos colegas que ainda se encontram no plenário, à mesa, àqueles que estão nas galerias, aos funcionários da casa e os que nos assistem pela TV Assembleia. O deputado Edson Magalhães hoje falou muito bem sobre a questão da necessidade do investimento em educação de qualidade, de verdade, de inclusão, e não em debater, e querer implantar a questão da redução da maioridade penal, como se isso fosse resolver os problemas da violência. Hoje, aproveitando o que ele disse, existem coisas que viraram clichês politicamente corretos. Por exemplo, inclusão, inclusão dos excluídos, seja do pobre, do negro, da mulher, do deficiente, dos homossexuais. São coisas que são repetidas à exaustão, mas que só servem de discurso. Nós estamos longe de ver um processo efetivo onde realmente os excluídos estejam efetivamente sendo incluídos. Por quê? Muitas vezes as políticas de inclusão nada mais são do que políticas eleitoreiras ou então assistencialistas, que não resolvem o problema. A educação, e isso é comprovado, ela é o grande caminho, não é o único, mas ela é o grande caminho para se vencer obstáculos, para se reduzir preconceitos e para se incluir socialmente as pessoas. E agora nós estamos num momento fundamental, porque nós estamos discutindo a maior lei a respeito da educação, ou melhor, a maior política educacional, que é o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação. O governo passado falhou, o atual governo falhou também, por não ter debatido a exaustão com aqueles que mais estão envolvidos no processo e com toda a sociedade, a formulação das metas que deveriam ser cumpridas nos próximos 10 anos. É lamentável, eu como educador, eu tenho sido um batalhador pela educação, e é lamentável como a educação é tratada. É um descaso atrás do outro. Eu tenho dito aquilo e volto a frisar, o descaso com a educação este ano, seja pela forma como o projeto Escola Viva foi debatido, seja pela forma como esse projeto do Plano Estadual de Educação está sendo debatido, mostra um descaso imenso. Porque se nós não assumirmos metas concretas, que sejam capazes de serem cobradas dos estados e dos municípios, nós não vamos chegar absolutamente a lugar nenhum. O Plano Estadual de Educação, do jeito que foi elaborado, em grande parte, ele é uma carta de boas intenções. Ele não é um plano de metas factíveis e que possam ser cobradas pela sociedade nos próximos 10 anos. Quando eu digo que a educação, e não sou eu que digo, isso é comprovado, a gente pode ver através da revolução que países como a Finlândia ou a Coreia do Sul promoveram, ao acreditar na educação, mas acreditar e fazer valer. É dizer assim, olha, nós acreditamos que a educação é o nosso grande caminho para vencer obstáculos, para o desenvolvimento, para a redução da pobreza, e os governos e a sociedade arregaçaram as mangas e colocaram a educação como prioridade efetiva. Não é isso que se faz aqui no país. Isso é brincar de educação. Isso é brincar de política pública. A inclusão também, quando a gente fala sobre todos esses aspectos, e tomando de novo as palavras aqui do deputado Edson Magalhães, que também falou sobre essa questão, de como aqueles que estão alijados do processo de desenvolvimento, como essas pessoas muitas vezes são atiradas ao crime. O Estado, ele precisa se fazer presente.
Por exemplo, de tempos em tempos, nós descobrimos uma fórmula mágica para resolver a segurança, ou a saúde, ou a educação, ou seja lá o que for. Do nada se tira um projeto e, olha, agora isso aqui vai resolver o nosso problema da segurança. Para pouco tempo depois, se observar que aquilo não funcionou, que aquilo não deu certo, que talvez ali amenizou um pouquinho, pontualmente, um problema ou outro, mas passou longe de ser resolvido. Por quê? Porque nós não pensamos os problemas conjuntamente também. Nós pensamos o problema pontualmente. Então, nós pensamos a segurança como se ela fosse um problema que não tem nada a ver com a educação. Ou pensamos a educação como se ela não tivesse nada a ver com a segurança e com a saúde, com o meio ambiente, com o lazer, com o trabalho e por aí vai. Por exemplo, se você vai a um bairro muito pobre, onde as famílias são muito pobres, onde existe muito problema de violência e uma infinidade de outros problemas, e você instala ali uma escola maravilhosa, muito bem equipada, com excelentes professores, mas não cuida de mais nada, a possibilidade de que aquela escola seja útil para resolver os problemas daquela região é pequena. Porque, somada a isso, tem que vir um projeto que una, né, e que interligue todas essas questões. O Estado ele tem que se fazer presente de uma forma generalizada. Pessoas que vivem à margem da sociedade, a parcela mais pobre da sociedade, essa parcela ela precisa se sentir cidadã, mas cidadã de verdade. Então a pessoa está ali num bairro onde não tem uma escola, não tem um posto de saúde decente, não tem trabalho, não tem lazer, não tem um serviço de saneamento adequado, às vezes nem serviço de recolhimento de lixo existe nessas regiões. Então as pessoas se sentem completamente alijadas de qualquer coisa. Então, para que essa pessoa seja um cidadão de verdade e que valorize o país, o Estado, e que ela saia disso, precisa de todas essas coisas, deputado Guerino. Essas coisas precisam ser pensadas conjuntamente. Lá no passado, os filósofos gregos, eles já diziam que se uma pessoa não tiver 3 coisas básicas, ela não consegue pensar em mais nada. Se ela não tiver roupa, comida e casa, ela não consegue pensar em mais nada. Então, você fornecer os elementos básicos para uma pessoa sair da pobreza é um passo. O segundo passo disso é você oferecer cidadania. E cidadania não significa tão somente que tenha ali uma escola. O pressuposto básico da cidadania é que eu tenha os meus direitos respeitados e cumpra com os meus deveres. Não é que ser cidadão signifique tão somente isso, mas esse é o conceito mais básico da cidadania. Então, para que eu me sinta cidadão, eu tenho que ter uma rua limpa, né? Eu tenho que ter segurança, saúde, aquilo que é dever do Estado. Até para que eu consiga me inserir na sociedade, porque quando eu me vejo alijado da sociedade, eu também acho que eu não tenho que contribuir com nada para essa sociedade ser melhor. Então, assim, eu gostaria ainda de terminar falando, a gente podia falar horas sobre a questão da inclusão e como isso tem uma visão vesga no Brasil sobre o que é um processo de inclusão. Mas hoje nós pedimos vários minutos de silêncio aqui e eu acabei não falando naquele momento. Esse final de semana os jornais trouxeram uma notícia triste de um garoto de 14 anos, doutor Hércules, que foi assassinado a pedradas e pauladas em Cariacica. Um menino, uma criança praticamente. E o motivo mais provável, segundo os jornais, é que ele tenha sido assassinado pelo motivo de ser gay. Então é lamentável que a gente esteja vivendo numa sociedade em que a violência chegue a esses extremos. Então nós temos nos indignado com muitas coisas, né? E nós não podemos perder nunca a capacidade de indignação. Mas o que dizer diante de um ato como esse, de uma monstruosidade como essa, que uma criança seja assassinada a pedradas e pauladas pelo único motivo
de que se tratava de um menino que tinha gestos afeminados e que provavelmente fosse gay. Isso é lamentável e deveríamos refletir bastante sobre o que nós andamos falando, o que nós andamos recriminando e como nós nos postamos diante de uma infinidade de outras coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Aliás, fica muito bem na cadeira de presidente.